Olá, começando mais um Dubai Show aqui na tela da Vale TV. E como eu gosto de fazer esse programa. Agradecer a Vale TV por esse espaço, para a gente falar com um empreendedor dessa região incrível que a gente gosta. E eu tenho certeza que esse bate-papo aqui vai poder te ajudar em diversas áreas diferentes. Eu tenho certeza absoluta que quem anotar, quem estiver atento, vai absorver muito e vai sair daqui com vários insights dos seus negócios. Então, vamos apresentar aqui com quem estamos essa noite. Deixa eu ler, porque vocês sabem que sempre são currículos muito grandes, né? Nós estamos aqui com uma mulher que é empresária, professora, olha o tanto de coisa, contadora, mentora, CEO e fundadora do Grupo Roma BC. O Grupo Roma BC, gente, tem mais de 15 anos de estrada. São mais de 10 bi em administração. Gente, é muita coisa. Essa mulher tem muito dinheiro, a gente tem que conversar bastante com ela, viu? A gente está aqui com a Rosiane Machado. Seja muito bem-vinda. Coisa boa falar com você. Prazer imenso estar aqui, contribuir em especial com a região, né? Poder trazer um pouquinho da nossa vivência para empreendedores locais aqui, dessa região que a gente tanto gosta também. E como é difícil achar um espaço na sua agenda. Isso daí a gente precisa falar sobre isso. Uma mulher que gere tantos bi, a gente precisa falar sobre isso, é muito difícil. Como é que tá a agenda? Tá corrido? Tá tranquilo, eu tenho uma boa administração de dono, né? Eu tenho muito cuidado e zelo pela minha agenda. Eu acho que esse é o grande desafio dos empresários de hoje, né? Conseguir conciliar. E eu brinco, né, que como eu sou de finanças, a minha agenda é direcionada pelo lucro, né? Então sempre a ordem de prioridade é a lucratividade primeiro, né? Ó, então se tá aqui é porque vai dar lucro, isso Tem é bom. que dar ROI, né? Vai dar ROI. Galera, olha que legal, a gente conseguiu marcar porque a gente se encontrou dentro do avião. Isso é muito legal, tá vendo? Isso, o Gil até passou aqui, gente, vocês conhecem o Gil, que o Gil já estava nesse programa. Poxa, o Gil falou, no dia que eu encontrar vocês indo para Nova York é porque eu tô bem também, tá vendo? Olha aí. Nós também, nesse caso. Com certeza. Bom, poxa, vou te chamar de Rose, posso chamar de Rose? Claro, fica à vontade. Olha só. Rose, quero te conhecer melhor. Poxa, como é que começou essa trajetória toda? Professora, contadora, empresária, mentora. A gente tem muita coisa para aprofundar. Nesse primeiro bloco eu quero que o público de casa te conheça melhor. Conheça um pouco aí como é que foi construir esse império ali de 15 anos de trajetória e ainda gerindo tantos bi. Como é que é isso? Então, eu sou apaixonada por gestão, por estratégia e eu gosto muito de gente, né? Acho que o grande ponto da minha carreira, da minha vida, de toda a minha atuação é gostar de pessoas. E eu sempre sonhei, desde criança, ser professora, né? Meu objetivo número 1 de vida era dar aula. Porém, eu queria dar aula de educação artística. Eu gostava muito do universo das artes, eu também desenho, né? Eu faço realismo, tenho algumas habilidades artísticas. E as artes e a questão de dar aula sempre teve comigo. Só que eu vim de uma família onde nem do lado da mãe, nem do lado do pai, ninguém tinha formação, né? Então eu fui a primeira pessoa a estudar, eu tenho 3 irmãos, eu sou a caçula e eu fui a única que conseguiu conquistar a parte da faculdade, né, da tão sonhada faculdade. E aí nesse contexto todo, nesse universo todo, acabou que meu pai não conseguiu me matricular no magistério. Não tinha vaga, ele ficou na fila ali no colégio de Sapiranga, o antigo magistério, meus pais são de Campo Bom. E aí ele me matriculou na contabilidade, porque na contabilidade não tinha fila. Não sei porquê, né? Não tinha fila na contabilidade. Ninguém queria fazer contabilidade. E aí ele me matriculou, eu odiei. No primeiro ano eu também era boa com os números, né? Eu sempre fui boa em matemática. É boa em pessoas e boa com os números. Eu gosto de gente e gosto de números. Eu acho que essa mecânica... Isso é raro. É uma habilidade que eu tenho, assim, na verdade, eu me encontro... Cada um tem a sua complexidade, o seu... Mas é assim que eu gosto, né? Eu gosto de gente e eu gosto de número. Então, eu me identifiquei com as finanças por isso, né? Porque o dinheiro hoje, ele é capaz de transformar a vida das pessoas e o dinheiro, ele é meio e não é fim, né? Então, quando eu fui para contabilidade, eu odiei no início porque era muito técnico, muito chato. Eu não gosto de coisa chata. E era muito técnico e muito chato. E aí eu disse, cara, não quero isso aqui para minha vida. Só que quando eu entendi que a contabilidade era uma ciência social aplicada e que as finanças são a grande dor da maioria dos negócios que não prosperam, das pessoas que não evoluem, que a gente tem muita gente boa nesse mundo, muita gente boa no Brasil que não teve educação financeira e por isso acaba tendo às vezes problema familiar, problemas de saúde, reflexo da falta de recompensa financeira, né?
Então, eu consegui navegar muito bem. Quando eu entendi que contabilidade era uma ciência social e aplicada, já lá no meu técnico em contabilidade, a ficha caiu e eu fiz da contabilidade a minha vida a partir dali. Então, foi assim que eu me encontrei, né? E acabei muito jovem, né? Com 20 e poucos anos, eu já dava aula na faculdade de contabilidade. Realizei meu sonho de ser professora através da contabilidade, não das artes. E eu tinha alunos já homens, né? E também senhoras, né? Eu brinco que uma das minhas alunas que marcou muito, na primeira disciplina que eu dei aula lá em Porto Alegre, eu tinha 23 anos e ela era uma senhora de 70, aposentada do Banco do Brasil. E a gente discutia finanças, uma queridona, depois virou minha amiga. E é muito legal essa coisa dos números, né? E das pessoas. Então, esse é o ponto, porque finanças para alguns pode ser chato, mas mesmo assim é algo capaz de transformar a vida das pessoas. E ali eu me encontrei, nesse universo da gestão me encontrei, então eu sou muito apegada às relações, eu gosto de construir bons relacionamentos, ter perto de mim pessoas boas, então eu acabo administrando a minha agenda em função disso. Então os clientes se conectam muito conosco por causa dessa cultura da humanização, desse cuidar das pessoas, os colaboradores também. Porque o dinheiro é isso, né? O dinheiro, na verdade, ele é esse meio que ajuda as pessoas. Então, foi assim que eu fui crescendo dentro do meu negócio. E é assim que a gente tem expandindo aí, trabalhado todos esses anos. Que legal. Se tivesse, e aí eu vou pegar um pouco do lado professor aqui. Se tivesse que ensinar uma única coisa para as pessoas que estão nos assistindo, o que a professora Rosane ia explicar para a gente? Ia falar assim, poxa, eu tenho que ensinar uma lição. O que poderia ser essa lição para as pessoas? Cara, a primeira lição que eu sempre falo, a primeira dica que eu sempre dou é continue empreendendo. Legal. Né? E eu também acredito que tu não precisa quebrar para ter um bom resultado financeiro. Então, o empreendedorismo é lindo, ele gera emprego, ele gera renda, ele é o motor do nosso país, ele transforma a vida das pessoas, mas é duro empreender no Brasil, não é muito fácil não. Então, a gente tem muitos desafios nesse empreender, então eu gosto muito sempre de levar isso, continue empreendendo, estuda, aplica, se desenvolve, melhora um pouquinho, né, e vai com tudo que vai dar certo, né? Então, eu vejo muitos empreendedores bons que ficam no caminho porque desistiram logo no ponto alto, estava perto, né, de atingir o seu sonho ali. Então, esse é uma coisa que eu costumo sempre levar, essa força do empreender, que é muito, que transformou a minha vida, né? E assim como transformou a minha vida, pode transformar tanta gente. Legal, legal. Eu vejo algumas transições. Quando a gente vai falar sobre transição de carreira, muita gente que está assistindo a gente deve ter passado algumas. E você tem pelo menos umas 4 transições. Várias. Aí, né? Como é que foi essas Metamorfose mudanças? ambulante. Pois é, e assim, são muitas mudanças. Eu sou da inovação. Muitas vezes, poxa, uma professora começar a empreender, e muitas vezes é um limbo muito grande isso, vamos dizer. Muita gente falha nesse processo. E depois se tornar mentora e ter todo esse processo. Poxa, me conta um pouco disso. Então, como é que é essas transições? Então, assim, eu sou uma pessoa da inovação, eu não gosto de fazer igual a todo mundo, então estou sempre procurando uma forma de que as pessoas podem aproveitar o meu trabalho, a nossa força de um jeito mais útil, né, porque eu não gosto de perder tempo. E aí, a transição de professora para empresária, eu empreendi por necessidade, como a grande maioria, né, eu dava aula já que era meu grande sonho, e eu trabalhava numa multinacional na área de custos, né, uma das minhas formações é em custos, que é outra coisa que eu adoro. E aí, meu mestrado foi nessa área e tudo mais. E aí, quando eu me deparei que eu não ia dar conta, né, que o meu físico não ia suportar uma jornada de 3 turnos, dando aula à noite, trabalhando de dia na empresa, né, eu tive a oportunidade também de conciliar a minha formação com estágio na área. Eu trabalhei em 2 empresas grandes, na área de custos e controladoria, que foi onde me lapidou para a parte de gestão. Você era professora? Eu, na verdade, eu trabalhava na fábrica passando cola, tá? E aí eu vim da fábrica. Quando eu passei no vestibular, eu pedi uma oportunidade na fábrica e não tive. Na época, na produção, eu pedi demissão no outro dia. E eu comecei a largar meu currículo para estágio. E aí teve uma empresa que eu amo de paixão, que se chama Tintas Killing, né? Que foi onde eu fiquei durante 8 anos, que me deu a oportunidade no primeiro estágio, na área financeira e administrativa. E esses 8 anos na Killing me ajudaram muito a me formar como profissional. Né? A Killing tem toda uma base de humanização, para quem não conhece, o Celestino deixou todo um legado em relação a isso. E eu tive essa sorte, ou foi Deus, né, de estar lá nesse momento e começar minha jornada numa empresa muito humana.
E isso me fez, então, eu trabalhava na fábrica o dia todo, que foi uma transição da produção para a parte administrativa. Depois, o que aconteceu? Eu não dava conta de dar aula à noite e trabalhar de dia na empresa, porque a controladoria me exigia muito, né? A minha posição me exigia muito na época. Aí eu fiz uma segunda transição, que foi sair da indústria, né? Sair da empresa, que daí não era mais naquilo, era numa outra empresa já que eu estava. Na época eu estava implantando o FRS, que é o Padrão Internacional de Contabilidade, né? Que foi um boom que a gente teve na governança. E eu abri mão desse emprego, desse cargo executivo, para poder dar aula, que era o meu grande sonho, e ter os meus primeiros clientes de consultoria. Então, a transição aconteceu aí, de uma necessidade de complementar a renda de professora, porque não dava para pagar conta, eu dava aula em Porto Alegre, eu tinha que me deslocar, eu tinha que deixar o carro no trem, eu pegava o trem, então o trem não vinha até Novo Hamburgo na época, então tinha todo um custo, uma conta que não fechava, e eu precisava pagar minhas contas, porque meus pais, eles me davam muito apoio, mas eles não tinham condição de me bancar nessa época. E aí eu comecei a ter minhas primeiras consultorias, né? E as primeiras consultorias financeiras surgiram de um gerente de banco que eu conhecia, esposo de uma amiga minha, que ele disse assim, olha, eu quero dar crédito para as empresas, são pessoas muito legais, mas elas chegam aqui no banco e elas não conseguem obter crédito porque os números não falam a verdade. Os números são mentirosos, ela não tem uma boa contabilidade. E ali eu enxerguei uma oportunidade de mercado que era ajudar essas empresas a conseguir obter crédito. Foi assim que eu comecei, porque eu via boas pessoas que não conseguiam ter capital de giro para trabalhar e não sabiam fazer gestão. E ali eu comecei. Os primeiros clientes, 3, 4 clientes, eu já ganhava mais que na empresa. E aí eu disse, nossa, isso dá para ganhar dinheiro? E aí, a partir disso, eu comecei a trabalhar a Roma. Então, o Grupo Roma nasceu dali. Aí, a partir daí, eu comecei a conciliar a docência com o empreendedorismo. E eu demorei muitos anos para conseguir tirar meu primeiro Prolabore digno, né? Porque essa construção de empreender, esse início onde a gente não tem visão ainda, onde a gente está lutando para poder conseguir entender o que a gente é, o que a gente faz, né? Ele é muito desafiador. Então, eu fiquei durante muitos anos aí nesse processo. E tem uma coisa bem legal, porque nessa época eu tinha uma confusão também comigo mesma, um conflito interno, que era quem eu era. Eu era empresária, eu era professora, eu era contadora, eu era mãe. O que eu era ali? Então, eu brinco que eu ia preencher o cadastro da Lebes e eu não sabia o que colocar na ficha, né, para conseguir crédito. Então, foi mais ou menos assim essas transições. Depois tiveram várias outras, tá? Sim. Dentro do próprio negócio, no conceito de ecossistema que a gente vem trabalhando, enfim. A gente vai ter que marcar vários programas para entrar nisso, viu? Tem muita coisa para a gente poder entrar. Mas eu queria que você desse um recado nesse final desse primeiro bloco para as mulheres empreendedoras que estão nos escutando. Então, a gente tem muitas mulheres empreendedoras que acompanham a gente aqui, e o que a gente está vendo aqui, gente, é uma história de superação de muitas coisas. É alguém que saiu de um lugar e transicionou até chegar num ponto incrível que está hoje, e passando por diversas mudanças na carreira. Então, se a gente tivesse que deixar um recado nesse final de último bloco, desse primeiro bloco aqui, para as empreendedoras que estão nos assistindo. Legal. Eu tenho me voltado muito para o público feminino, né? A mulher, em especial, ela tem esse desafio, né? Essas dificuldades todas com o financeiro desde da sua origem. E a mulher, ela tem uma coisa de querer dar conta de tudo, né? O homem também tem, mas tipo, a mulher quer servir como mulher dona de casa, princesinha, vamos falar assim. E ao mesmo tempo ela também tem o desafio de querer ser a CEO, né? E aí eu uso uma frase muito que eu gosto muito, que é que eu acredito muito que as mulheres precisam ser CEO da própria vida. Que esse é o ponto, né? Quando a mulher entende que ela é a ferramenta que vai dar suporte à família e que ela pode sim empreender e se colocar numa posição de liderança e dar valor, conciliando tudo que ela tem, que não existe mágica, existe estratégia e organização, ela consegue desabrochar dentro do empreendedorismo. Então, ser CEO da própria vida é fundamental para a mulher que empreende, porque se ela não entender o seu contexto, ela não vai conseguir evoluir como empresária. Coisa incrível. Bom, gente, no segundo bloco a gente vai falar muita coisa, hein? Assim, a gente está com uma mulher forte aqui, que tem muita coisa para poder falar com a gente, e eu tenho certeza que a sua empresa vai ser transformada nas finanças no próximo bloco. Então fica aí com a gente, já voltamos. O
futuro é feito por quem se conecta. Em 2026, a Assembleia da Sicredi Pioneira terá um novo formato. Juntos, vamos nos conectar 100% online e ao vivo para decidir os rumos da cooperativa. Dia 5 de março, às 20 horas, acesse seu aplicativo Sicredi. Participe, vote e ganhe 50 pontos no programa Juntos. Conexão Pioneira Assembleia 2026. Inscreva-se em sicredi.pioneira.com.br/assembleias. Quem se conecta, cresce junto. O dinheiro muda o tempo todo, mas tem uma coisa que não muda nunca. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha multiplicou histórias de sucesso. Mudou o futuro de milhões de crianças e adolescentes e cria oportunidades para milhões de pessoas todos os dias. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Voltamos então, agora do nosso intervalo, e como é bom falar com vocês, e a oportunidade que você ainda tem de pegar papel e caneta, a oportunidade que você ainda tem de anotar tudo que a gente vai passar aqui, porque nesse segundo bloco, de maneira específica, a gente vai resolver os problemas financeiros da sua empresa. Olha só, tá vendo? Essa é uma promessa forte. Né? Ai. Promessa forte. Bom, eu quero entender primeiro quais são as dores que os empresários têm nas finanças, que a gente pode encontrar soluções aqui e dar algumas dicas para eles. Então, quais são as dores mais comuns que a gente vê o empresário passando aí nas finanças, quebrando a cabeça? O que tem acontecido para a gente poder explorar nesse segundo bloco? Eu gosto muito de falar que a principal dor do empresário é não entender o lucro meta. O que é o lucro meta? O lucro meta, a gente trabalha muito forte com um conceito chamado arquitetura de lucro, onde o dono ele consegue ter consciência de por que ele tem aquela empresa. Acho que esse que é o grande ponto. Quanto ele quer lucrar, o quanto ele precisa de dinheiro para manter a sua casa em ordem, para manter a sua vida organizada, para conseguir de fato viver bem, né? E, na verdade, o nosso entendimento é que muitas empresas erram porque elas estabelecem meta de vendas e não meta de lucro. Então, a gente normalmente começa por esse conceito de arquitetura de lucro, que é quando o empresário define quanto ele quer ganhar. E, a partir daí, todos os problemas financeiros padrões são reorganizados. Por exemplo, muitos empresários misturam a pessoa física e jurídica. Isso acontece porque ele não tem uma clareza de renda na pessoa física. Como a empresa é dele, ele entende que pode pegar o dinheiro a hora que ele quer, pagar as contas conforme vai acontecendo, que ele não precisa tirar agora porque a empresa não tem. Só que eu já conheci muita empresa rica e sócio pobre e muita empresa pobre e sócio rico. E essa confusão entre ser rico e ser pobre, do bolso da empresa e do dono, muitas vezes a problemática disso é que ele não tem uma visão de quanto ele quer ganhar. Qual é a meta de lucro que ele precisa estabelecer para que daí então ele entenda quanto ele precisa vender e quanto ele pode gastar para sobrar o lucro-alvo que ele deseja. Então esse para mim é o maior erro, né, ou o maior desafio é entender isso. E dentro da nossa metodologia de gestão financeira é o primeiro ponto que a gente toca. Legal, eu tenho certeza que tem mais erros, mas assim, deixa eu explorar isso que eu gostei bastante desse ponto. Tem uma média de quanto o empresário tem que tirar em percentual do lucro do Prolabore? Tem uma coisa assim? Tem, só que ela depende muito da questão também do setor, do segmento de atuação, né? O lucro ideal é aquele que faz o dono conseguir viver bem, saudável, né? Porque a gente tem que discutir o que é lucro e o que é Prolabore. Legal. O dono, ele precisa ter um salário, o empresário, que é para ele manter a sua vida, né? Para ele viver. Esse salário é o Prolabore. Esse é o valor. Eu sempre achei que ele tirava do lucro
o Prolabore, não? Nunca. Ele já é, o lucro é depois do Prolabore, então, no DRE, o Prolabore tem por que ser custo, porque se ele não for, se o dono, que às vezes é o principal insumo da empresa no começo, principalmente, e sempre precisa ser o mais caro, né, porque precisa ganhar mais que o funcionário, de preferência, esse insumo que é o dono, essa remuneração do sócio, ela precisa estar no preço de venda, porque se tu não cobra o teu valor no teu preço de venda, e tu não tem uma meta de lucro, a tua venda, tu pode vender e nunca sobrar dinheiro. É por isso que a gente tem muitas empresas em que o dinheiro vira purpurina, eu brinco, né? Porque não é por falta de esforço, é por falta de gestão. Então, gestão financeira, a base para mim da gestão financeira, a base do nosso método, de tudo que a gente construiu nesses 15 anos é essa. É primeiro, salva o dono, né? Primeiro coloca o oxigênio em quem consegue manter a empresa viva, deixa ele ter um prolabore digno, um salário adequado, ele não precisa se sacrificar, ou se ele se sacrificar em um momento que ele entenda que é temporário, para depois ele conseguir tirar o lucro. O lucro é o resultado do investimento da ideia que ele teve do negócio. O lucro a gente recomenda que ele seja trimestralmente retirado e o prolabore mensalmente, porque se ele não tem um prolabore, um salário digno mensal, ele não consegue organizar algo que é muito importante, que é a gestão financeira da sua pessoa física. E a gente tem muito empresário que não tem dignidade financeira por isso. Porque ele não consegue fazer a sua gestão da pessoa física, ele mata a jurídica, ele não consegue entender da jurídica porque ele ficou lá sofrendo, se chicoteando, né, abrindo mão de muitas coisas na pessoa física. E essa lógica, essa composição que direciona todo o plano financeiro, o plano de crescimento, o plano estratégico de uma empresa. Ela parte do dono, sempre do dono. Legal. Poxa, tanta pergunta que eu podia fazer agora que eu fiquei... Mas quando eu penso, e muita gente está vendo a gente aqui, eu tenho certeza que muitos empresários olham muitas vezes para a empresa, vê um desfalque, eles pegam e falam assim, poxa, eu vou deixar de receber aqui para poder resolver lá. Isso com certeza não é saudável, mas ele tem que resolver. Qual que é a visão quando a gente está falando de pensar em gestão? Qual que é a solução para esse empresário? É cortar custo para ele poder ter uma vida melhor, mas aí ele deixa de crescer a empresa às vezes pensando em ter uma vida mais saudável? Tem um meio termo nisso? Existe uma coisa que é muito importante, que é o capital de giro e a reserva de emergência, são coisas diferentes. Então, quando o dono não entende a lógica do capital de giro e da reserva de emergência, ele vive na escassez. Viver na escassez é, num determinado momento em que a empresa teve qualquer tipo de eventualidade, eu corto no meu, né? Eu corto na carne. E aí aquilo que às vezes pode ser temporário passa a ser frequente. E aí ele entra na tão famosa bola de neve, que a gente promoveu a bola de neve lá no escritório, a gente chamou de ciclo de exaustão financeira. Porque o problema da bola de neve não são as contas que o empresário tem para pagar. O problema todo é o desgaste mental dele, da família, né, dos colaboradores, porque é muito triste quando alguém que tem uma grande ideia, que está fazendo bem, que está conseguindo viver dignamente do seu trabalho como empresário, não consegue gerar renda e patrimônio para sua família. E aí ele fica exausto. Então, o problema não é a montanha de boletos. O problema é essa exaustão financeira, esse ciclo de exaustão que vai matando a empresa aos poucos. Porque o dono fica tão cansado de ganhar pouco dinheiro que ele cogita virar CLT de novo. Ele fica tão cansado de trabalhar e não ver dinheiro no bolso que ele fica exausto. E isso impede ele de crescer. Porque quando a gente está exausto financeiramente, a visão estratégica turva. Então, a empresa é o reflexo da visão do dono. Então, para mim, a gestão financeira ela é a grande alavanca dos negócios, porque ela traz essa tranquilidade emocional para o empresário. Que a partir dessa gestão dos números, a partir desse controle, ele consegue entender que ele é capaz de crescer. E crescer não é vender mais, crescer é vender melhor, crescer é vender com lucro. A gente costuma dizer também que o lucro direciona a venda. Então, uma empresa que não conhece seu lucro, que não separa o prolabore, que mistura pessoa física e jurídica, que não tem reserva de emergência, não tem capital de giro, ele não vai ter uma venda direcionada pelo lucro. E, às vezes, ele vai só crescer e não vai sobrar dinheiro. E a gente vê muito isso hoje, vê muita empresa investindo em tráfego, investindo em vendas, investindo em anúncio, né? O empresário, às vezes, vai para a internet, se expõe, às vezes, mesmo que tenha talento para isso, está lá ralando e no final não sobra o que importa. Então, a gente gosta mesmo de empresa rica e sócio rico. Então, é por isso que a gente trabalha, por isso que a gente é uma empresa voltada às pessoas, né?
para poder entender que o dinheiro, na verdade, ele só é essa ferramenta que ajuda o empresário a crescer e se desenvolver. Legal, legal. Poxa, muita coisa que a gente pode abordar nisso, principalmente a questão de venda e de lucro, que são coisas totalmente diferentes. Mas tem um conceito que eu já te vi falar, que é a contabilidade 4.0. E eu queria explorar isso um pouquinho com as pessoas que estão escutando a gente, principalmente contadores da região, pessoas que estão aqui. O que é essa contabilidade 4.0? Bacana. Nesse contexto que eu trouxe da gestão financeira, a gente tem uma grande crença, que lucro não é sorte. Né, que o dono precisa conhecer o lucro, ter meta de lucro, entender a sua composição para construir o seu lucro ideal, o seu lucro-alvo, o seu lucro-meta. Dentro disso, tudo isso que eu falei aqui, quanto deve ser o prolabore, a reserva de emergência, o capital giro, a gente entende que a pessoa mais habilitada para fazer isso é o contador. Que o contador deveria ser essa arma, esse profissional que senta do lado do empresário de uma maneira próxima e didática, de uma maneira humana, entende seu contexto como pessoa e como negócio e a partir daí ele ajuda a traçar a estratégia. Porém, a contabilidade no Brasil ela não se desenvolveu. A contabilidade no Brasil perdeu força, por quê? Porque os empresários não têm educação financeira, o governo, ele de certa forma, ele esmagou os contadores, os profissionais da contabilidade, eles passaram a ser despachante do governo. E aí a gente ficou com os empresários desamparados de gestão. Então ele corre para o contador e nem sempre o contador está preparado para isso. Com a reforma tributária, o que vai acontecer? A contabilidade passa então a ser um cenário onde o fisco faz uma apuração assistida, ou seja, ele já imputa quanto vai ser o imposto para o dono e ele já tem essa informação e a era do contador despachante de guia acabou. Né? Com a reforma tributária, o contador despachante de guia deixa de existir e a gente passa a ter, então, a contabilidade 4.0, que é onde o contador do futuro, né, ele é esse profissional que vai sentar do lado do empresário, vai ajudar ele a crescer. E eu tenho certeza que os empresários estão dispostos a pagar por esse trabalho. Tanto é que a gente é a prova viva disso, a gente faz isso há 15 anos. Nós já estamos no futuro há 15 anos. E esse profissional, o dono quer alguém para ajudar ele a ganhar dinheiro. Porque se tu ganha dinheiro, não tem problema tu remunerar bem o profissional da contabilidade. O problema é quando ele não te ajuda a ganhar dinheiro e ele só te traz os impostos no final do mês. Então, a contabilidade 4.0 nada mais é do que esse novo momento da contabilidade, essa transformação da contabilidade já está acontecendo com a reforma, com o IA e com tantas outras coisas. E eu acredito muito que o contador passa a ter um papel fundamental de jogar junto do lado do empresário, porque senão ele vai ficar obsoleto e vai se perder no mercado. Então, esse caminho de gestão, essa melhoria, essa mudança na forma de fazer negócios no Brasil que vem com a reforma, ela vai ter uma peça-chave aí que é o contador. E quem não se atualizar está fora do mercado. Com isso, os empresários tendem muito a ganhar, porque o imposto passa a ser apurado de uma forma mais simplificada, então o imposto vai ser único, ele vai entender o imposto, melhora para precificar, melhora para um monte de coisa. O contador vira alguém de destaque de fato, ele ocupa um lugar que sempre foi dele, mas que ele se perdeu ao longo do tempo, virou esse despachante. E com isso, todo mundo acaba ganhando. Então, acredito muito na contabilidade como essa ferramenta de transformação no futuro. E esse conceito de contabilidade 4.0 já é algo que tem sido trabalhado aí ao longo dos anos e finalmente chegou a vez disso acontecer. É o CFO contábil, é isso, não é? CFO contábil é um movimento que eu tenho feito aí no último ano, porque o que acontece? Quando eu conto para os contadores, a gente é contador, sou contadora, né? Porém, não sou uma contadora tradicional do despachante de guia, a gente sempre foi um contador... O tradicional vai acabar. Vai acabar, mas ainda existe muito. Até acabar, tem muita gente que vai ficar no caminho. E a contabilidade, o CFO, ele surgiu porque eu comecei a conversar, eu estava na minha região, não tinha me aberto para o Brasil todo, apesar da gente já ser digital, e eu comecei a procurar conversar com colegas de profissão fora do estado do Rio Grande do Sul. Em São Paulo, em outros meios, esse movimento já começou há 8 anos atrás. E eu comecei a perceber que o que a gente faz aqui é muito grande. O que a gente já tem construído é muito grande. E aí eu achava que a gente era muito pequeno. Que a gente fazia isso para poucas empresas, a gente era muito pequeno. Então eu comecei a perceber dentro da contabilidade que os contadores, os próprios colegas diziam, me ensina. Eu quero ser esse contador. Eu quero fazer o que tu faz, tu fala tão fácil desse jeito de fazer gestão que eu não consigo orientar meu empresário desse jeito, meu dono. Então, a gente começou a gente lançou o CFO Contábil na metade do ano passado, onde eu tenho um grupo de contadores mentorados de todos os estados do Brasil.
e que eu tenho trabalhado com eles, aberto toda a nossa metodologia, como a gente faz, ensinado eles a fazer isso, para que eles possam também ajudar esses empresários lá na ponta, né? Porque o Brasil é um país onde as pessoas não têm educação financeira de casa, então elas começam a empreender por necessidade, assim como eu, mas falta estudo, né? Muita gente não consegue estudar, e além de faltar estudo, falta orientação. E aí não vai ser a Receita Federal que vai orientar. Então vai ser o contador. Então isso ficou muito forte desde o ano passado e a gente lançou esse movimento chamado CFO Contábil, que é um movimento para contadores que querem de fato sentar à mesa de decisão dos seus clientes, transformarem a realidade desses negócios e com isso também se posicionarem como estratégicos, assim como nós. Mas então, eu preciso fazer essa pergunta, né? Nós temos um ministro, nosso querido Haddad, que falou que o contador vai acabar. É isso mesmo? Ele tem razão? O nosso ministro ele foi bastante infeliz na colocação dele, né? Porque ele talvez não tenha ainda a visão que os profissionais da contabilidade já têm, que o próprio conselho tem. Também talvez ele não entende as dores do profissional da contabilidade, porque nós somos muitos no Brasil. E ele foi totalmente infeliz porque, de fato, não vai acabar o contador. O que vai acabar é o contador despachante. Né? Esse não tem como. O sistema substitui, acredito muito que a IA, isso vale para outras profissões, a tecnologia substitui a atividade rotineira. Mas esse apoio, esse aprendizado, essa troca, ela é feita de humano para humano. A IA não vai substituir isso, as relações. Então, o contador, ele passa a ter um papel fundamental de relacionamento com o empresário, que vai ser maravilhoso, porque a profissão pede isso há muitos anos. A contabilidade foi a primeira profissão regulamentada do Brasil, antes da medicina e do direito, inclusive. E o contador, ao longo dos anos, perdeu espaço, graças ao fisco. Então, o ministro não estudou sobre isso, não se aprofundou nos dados que a gente tem, e acabou tendo um comentário extremamente infeliz em relação a esse assunto, porque sim, o contador, como a gente vê hoje, tem que acabar, porque ele vira custo, né? E eu gosto muito de ROI, eu não gosto de custo. ROI é quando a gente investe e tem retorno. Então, o contador precisa começar a dar ROI para os seus clientes, e esse é o futuro da contabilidade. Infelizmente, ele não entendeu. E acabou aí gerando uma polêmica em relação ao assunto, porque aí muito empresário pensou, vou cortar o custo do contador e está tudo resolvido, e vai ser o contrário. Porque se ele não tiver essa orientação, se ele não tiver um profissional que entende de legislação, que entende de finanças do lado dele, com certeza ele vai ter muitas dores financeiras. Sensacional, sensacional. Ministro, não foi bem. Indo para o final aqui, quero te fazer uma pergunta um pouco fora disso tudo. Qual que é a importância do Fábio? Muito grande, nossa. O que ele te ajudou nessa trajetória toda? Conta pra galera quem é o Fábio, né? O Fábio é meu esposo, o Fábio é meu fiel escudeiro, né? É meu fiel escudeiro. E não só o Fábio, como a base da família, né? Empreender é muito desafiador. Eu tenho uma missão de vida gigante, que é ajudar as empresas a, de fato, entenderem seus números, né? Através da contabilidade. Isso tem me exigido muito, viajar. Isso tem abrir a visão, né? Ampliar a visão exige bastante esforço em tempo, né? Também. E ter em casa alguém que te apoia, alguém que de fato está ali quando você volta, né? Alguém que segura as pontas é muito importante. Então eu vejo a família como um todo, as meninas, minhas meninas também, né? Eu tenho a Milene, que é minha filha, e tenho a Marina, a qual eu sou boadrasta, porque nem que eu quisesse ser mãe eu ia conseguir. E a gente ali consegue fazer um time, né, e consegue juntos superar os desafios do dia a dia. Assim como é um desafio empreender, família também é, né, a gente conciliar tudo isso, quem empreende sabe dessa dor. Então, tu poder ter essa base familiar, eu sempre tive, né, eu tive uma base familiar muito forte com os meus pais, com os meus irmãos. Então, meus pais são casados até hoje, né, foram casados a vida toda. Então, eu vejo na família essa grande base, com certeza o parceiro, aquele que está do lado, o Fábio, nesse caso, é muito importante nesse processo. Coisa boa. Muito obrigado mesmo por ter vindo, por topar o desafio de falar com esses empreendedores que estão aqui escutando a gente. Onde que as pessoas podem te encontrar? E se o pessoal de casa quiser ter uma gestão realmente, uma gestão financeira, uma gestão que faz realmente sentido e que ajuda o empreendedor a ganhar mais dinheiro, ter lucro, gerar ROI, como é que as pessoas entram em contato com você? Meu melhor canal é o @rosanefinanças no Instagram. Eu tô lá diariamente, né, fazendo conteúdo e também trocando ali, acabam acontecendo muitas conversas através do direct. E também no grupo Roma BC,
que é o grupo do escritório, onde também vocês encontram aí tudo que a gente consegue hoje atender, né? O nosso sistema tem se fortalecido cada vez mais, agora a gente está entrando também na parte de tecnologia. Então, tudo que a gente puder fazer para ajudar os empresários a crescer financeiramente, a gente não tem medido esforços para inovar, para construir. Então, vai ser um prazer receber vocês, trocar ideia, dar um alô lá, diz que assistiu o programa, vou ficar muito feliz em conversar com vocês. Show de bola. Pessoal de casa, muito obrigado pela presença aqui, muito obrigado Vale TV por ceder esse espaço para a gente falar com um empreendedor local. No próximo episódio a gente vai falar com uma família incrível que gerou um negócio sensacional a partir de uma decisão. Então esse próximo episódio vai ser incrível também, fique com a gente na semana que vem, mas eu tenho certeza absoluta que aqui é o lugar certo para você, empreendedor, aprender e desenvolver. Até a próxima!